escondo a minha admiração por Machado de Assis e seus escritos. Com ele aprendo muito sobre a psicologia das pessoas, aprendo a conhecer as paixões da alma humana. São paixões que habitam e borbulham em nós no cotidiano. Com sutileza, maestria, sagacidade e até mesmo com certa ironia, Machado de Assis nos ensina uma psicologia profunda e nos leva a conhecer nós mesmos no íntimo e como nos colocamos diante do grande desafio chamado vida. No Conversas Junguianas de hoje, trataremos de temas como hipocrisia, fingimento, indiferença, o sofrimento alheio, prazer no poder e outros sentimentos sombrios que permeiam a nossa vida. Tomo como base um conto de Machado de Assis e estabelecerei sua relação com os governantes no mundo atual. Convido você a vir comigo para mais uma jornada e espero ser empolgante e instigante. Convido a uma incursão nos porões da alma humana. Olá, eu sou Vicente Saldanha, psicólogo junguiano. Bom estar com você aqui no canal Conversas Junguianas. Eu agora vou pedir para LH soltar a vinheta e em seguida assistiremos ao vídeo de hoje com o título A Causa Secreta e os Governantes no Mundo Atual. Tomemos como fio condutor para a nossa conversa de hoje o conto de Machado de Assis, A Causa Secreta. A Causa Secreta é um conto publicado originalmente em 1885 na Gazeta de Notícias e foi agrupado em 1896 na obra que tem como título Várias Histórias. Este conto faz parte dos famosos contos sombrios e explora a complexidade da natureza humana com uma ênfase nos aspectos mais sombrios da alma. A história narra a relação entre Fortunato, um médico que dirige uma casa de saúde, e dois conhecidos, Garcia e Maria Luísa. Resumidamente, contarei o conto. O conto se inicia com Garcia, que conhece Fortunato em uma reunião na casa de amigos. Fortunato rapidamente impressiona Garcia com sua frieza e capacidade de lidar com situações extremas sem demonstrar emoções, como quando ajuda a costurar o braço de um ferido sem hesitar. Os dois homens tornam-se próximos e Garcia começa a frequentar a casa de Fortunato, onde conhece Maria Luísa, a esposa de Fortunato, por quem desenvolve um sentimento de simpatia e até atração. Com o tempo, Garcia percebe que há algo perturbador na personalidade de Fortunato. O clímax do conto ocorre quando Garcia descobre a verdadeira natureza de Fortunato. Ele não só é frio e insensível, mas também tem um prazer mórbido em observar o sofrimento alheio. O ponto de virada ocorre quando Garcia testemunha Fortunato torturar um rato, não por necessidade, mas por um desejo sádico de ver a dor do animal. Esse é o conto em forma resumida. A Causa Secreta é uma exploração do sadismo oculto que pode habitar até as pessoas aparentemente mais respeitáveis e dóceis. Isso mesmo, mais respeitáveis e dóceis. Fortunato, que deveria ser um protetor da vida como médico, revela-se alguém que encontra prazer na dor alheia. Garcia, por outro lado, representa um indivíduo comum que, ao descobrir essa verdade, sente repulsa, mas também
uma certa fascinação. Curioso isso, não é? Maria Luísa, Maria Luísa. Esta é retratada como uma figura frágil e silenciosa, simbolizando a vítima das crueldades de Fortunato. O título A Causa Secreta refere-se a esse motivo oculto que move Fortunato, a busca pelo sofrimento como fonte de prazer. Sim, isso mesmo, a busca pelo sofrimento como fonte de prazer. Você que está me acompanhando até aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Neste conto, Machado examina de maneira profunda e sagaz o lado sombrio da psique humana, com uma visão crítica sobre a natureza humana e a hipocrisia social. A partir deste conto muito ilustrativo, fiquei pensando e quero dividir com você a relação do conto A Causa Secreta de Machado de Assis com a atitude dos governantes no mundo atual. Vamos lá. A relação entre o conto A Causa Secreta e a atitude dos governantes na atualidade pode ser interpretada em termos de temas universais que o autor aborda como hipocrisia, poder, indiferença ao sofrimento alheio e a dissociação emocional que podem ser aplicados a muitas situações de liderança e governança no mundo contemporâneo. No conto, Fortunato é um médico que, aos olhos da sociedade, tem uma postura respeitável e altruísta. Mas, no entanto, em seu íntimo, ele é movido por um desejo mórbido de ver o sofrimento dos outros. Esta dicotomia entre a imagem pública e as intenções privadas pode ser comparada ao comportamento de muitos governantes no mundo atual, que, sob o disfarce de discurso de moralidade e preocupação com o bem-estar público, podem estar agindo em benefício próprio ou por motivações ocultas. Governantes assim como Fortunato podem usar suas posições de poder para construir uma imagem de benevolência e responsabilidade. Podemos mesmo dizer, passa uma imagem de pessoa que cuida dos outros. O fato é que nos bastidores tomam decisões que, na verdade, são prejudiciais ou indiferentes ao sofrimento da população. A hipocrisia de aparentar cuidar do bem comum enquanto serve a interesses pessoais ou de grupos é uma crítica central no conto que ressoa vez por outra nas práticas públicas. Fortunato demonstra um prazer sádico em testemunhar o sofrimento dos outros, e a frieza emocional é um dos aspectos mais perturbadores do conto. Com a política mundial na atualidade, podemos ver reflexos dessa indiferença em situações em que governantes aparecem negligenciar ou até ignorar as necessidades básicas da população, especialmente das classes mais vulneráveis. Muitos líderes em momentos de crise, sejam elas econômicas, ambientais ou de saúde, mostram-se indiferentes às dificuldades e ao sofrimento de seu povo. Isso se reflete na falta de ações eficazes ou na adoção de políticas que, em vez de mitigar o sofrimento, o agravam. A frieza emocional de Fortunato pode ser vista, então, como uma metáfora para a insensibilidade política de líderes que, apesar de estarem cientes das consequências de suas decisões, continuam a seguir caminhos que perpetuam a dor e a desigualdade. Fortunato, no conto, exerce um poder sobre os outros por meio do seu controle emocional e físico sobre o sofrimento alheio. Da mesma forma, muitos governantes na atualidade parecem encontrar prazer ou satisfação no controle que exercem sobre a vida das pessoas. O poder, quando mal utilizado, pode se transformar
em uma forma de dominação, onde o sofrimento do povo é visto não como um problema a ser resolvido, mas como uma consequência natural ou até desejável de políticas que favorecem certos grupos em detrimento de outros. Além disso, assim como Fortunato mantém sua fachada pública, alguns líderes adotam uma postura de benfeitor, enquanto suas ações efetivamente controlam ou limitam a liberdade e os direitos das pessoas, perpetuando desigualdades e injustiças. No conto, Garcia inicialmente reprime seus sentimentos de repulsa ao descobrir a verdadeira natureza de Fortunato, talvez por medo ou por não querer confrontar a realidade sombria. Essa repressão e passividade de Garcia podem ser comparadas à atitude de muitos cidadãos que, mesmo cientes das falhas de seus governantes, preferem não se envolver diretamente, permanecendo espectadores ou até complacentes com as injustiças. A apatia social, assim como a anomia social ou a sensação de impotência diante de certos líderes que abusam de sua posição, é um reflexo do comportamento de Garcia, que apesar de reconhecer o problema, não age de imediato. Esse paralelismo ressalta como a passividade do público pode perpetuar regimes de lideranças que se beneficiam do sofrimento de sua população. Assim como Fortunato mantém seu lado sombrio, oculto, enquanto controla a narrativa de sua vida pública, muitos governantes atuais manipulam a opinião pública e controlam as narrativas políticas para manter sua imagem intacta. Eles usam a mídia e outros recursos para construir uma percepção de competência e benevolência, enquanto ocultam seus reais interesses e intenções. A manipulação da verdade, as fake news e o controle das narrativas oficiais são estratégias que muitos líderes utilizam para esconder erros, abusos de poder e desrespeito pelos direitos humanos. Assim, a causa secreta de muitos desses líderes pode ser o desejo de manter o poder a qualquer custo, disfarçando suas ações com uma fachada de legalidade e moralidade. O conto destaca a hipocrisia, o sadismo, o controle e a indiferença como características humanas que se refletem na política e na governança. Ao explorar essas ideias no contexto da liderança moderna, vemos como as questões tratadas por Machado de Assis lá no século XIX continuam a ser relevantes, atuais e aplicáveis, especialmente no que diz respeito à natureza do poder e às motivações ocultas dos que o exercem. Na perspectiva da psicologia junguiana, o sadismo pode ser analisado como uma manifestação de aspectos sombrios e inconscientes da psique. Segundo Jung, a sombra contém tanto traços negativos quanto potenciais positivos reprimidos. No caso do sadismo, o lado mais destrutivo e reprimido da sombra pode se manifestar através da violência, da crueldade, do controle, do cinismo e da hipocrisia, e, sobretudo, do prazer com o sofrimento dos outros. Na visão junguiana, o sadismo pode também ser analisado como uma desconexão entre a persona e a sombra. A persona é a máscara que usamos para o mundo exterior. É a imagem que queremos que os outros nos vejam. Quando uma pessoa constrói uma persona de bondade ou de autoridade, como no caso de Fortunato em A Causa Secreta, mas nega suas tendências destrutivas, essas forças reprimidas da sombra podem emergir de maneiras inesperadas ou sádicas. O indivíduo sadista pode se apresentar como uma figura de autoridade,
benevolente ou justa, enquanto secretamente busca o controle sobre os outros através da dor e do sofrimento. O sadismo também pode estar relacionado ao que Jung chama de complexo de poder, um fenômeno onde o indivíduo busca dominar os outros como uma forma de compensar sua própria sensação de impotência ou inferioridade. No inconsciente, essa busca por poder é uma tentativa de lidar com medos e inseguranças não resolvidos. A pessoa sadista, portanto, pode infligir dor como uma forma de reafirmar seu controle sobre o ambiente externo, porque internamente ela se sente fora de controle ou em desequilíbrio. O ato de causar sofrimento é uma maneira de projetar seus próprios sentimentos de impotência nos outros, numa tentativa de se livrar dessas emoções. Em sociedade onde o poder e o controle são muito valorizados, o sadismo pode se manifestar de forma mais prevalente tanto em líderes quanto em figuras de autoridade. Isso acontece porque o desejo de dominar e controlar os outros pode ser visto como uma expressão coletiva de impulsos inconscientes, projetados tanto no nível individual quanto no nível social, no nível coletivo. Estamos terminando o nosso vídeo de hoje e quero dizer a você que entendo que o conto A Causa Secreta de Machado de Assis é uma obra de arte e que quanto mais é relida, maior é o prazer e o conhecimento dos espaços sombrios e ocultos da alma humana. A você que me acompanhou até aqui nessa jornada, agradeço a sua participação e não deixe de dar o seu like, comentar e compartilhar. Desta forma, você ajuda no crescimento deste canal. Para você, um forte abraço e até o próximo vídeo.